Queridos irmãos e irmãs, com alegria, estamos celebrando a Santa Eucaristia no dia do Senhor, que é o domingo. E hoje esta comunidade celebra mais um dia de novena, preparação à festa de São Judas Tadeu. Eu estou feliz e contente porque foi escolhido como tema para a novena deste ano a oração. O Papa Francisco pediu isso para que todas as comunidades do mundo fizessem deste ano de 2024 um ano de oração em preparação ao jubileu da redenção que nós vamos celebrar o ano que vem, o ano de 2025. Então, a paróquia aqui também vai se organizar com todas as suas forças, lideranças, para celebrar bem este ano da redenção em 2025. Inclusive, eu vou nomear esta igreja, o Santuário São Judas, como uma das igrejas próprias do ano jubilar. E este dia de hoje me foi proposto o tema, a oração litúrgica no encontro com Jesus Cristo. Minha gente, a oração é a alma da igreja. A oração é como o combustível de um carro, de um automóvel. Não adianta o automóvel ser bonito, o carro ser grande, potente, se não tem combustível, ele não anda. Aliás, não serve para nada. Ninguém faz um carro para não andar. Assim é conosco. Não existe batizado e batizada que não reze. Seria um batismo que não teria sentido para a vida daquela pessoa. Então, a oração é a atitude essencial da nossa fé, da nossa opção por Jesus, da nossa opção por Deus. Toda oração é importante. Repito, toda oração é importante. Mas existem orações mais importantes que as outras. Em primeiro lugar, a oração exige um coração voltado a Deus. Se o nosso coração, quando rezamos, não está voltado para Deus, a nossa oração perde o valor e o sentido, porque não rezamos para ninguém, ou quem sabe rezamos para nós mesmos. Não, toda oração ganha valor quando eu abro meu coração para Deus. Veja como é que Jesus nos ensinou a rezar. Os apóstolos pediram para Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus ensinou. Nós rezamos toda a missa. Talvez rezamos lá em casa. Talvez rezamos no nosso grupo. E a oração que Jesus nos ensinou começa fazendo com que nos voltemos a Deus. Pai. Começamos a chamar Deus de Pai. Dizemos que Ele é Pai nosso, não é Pai meu.
Jesus não ensinou isso. Pai nosso, que estás no céu. Então, a oração que Jesus nos ensinou, e que é a oração maior para fazer com que nós aprendamos a rezar, vai reconhecendo que ela se dirige a Deus, e nós vamos dizendo quem é este Deus para nós. Quando a gente tem esta atitude, queridos irmãos e irmãs, então a oração tem resultado. Jesus comenta uma vez com os discípulos, dizendo: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Poderíamos traduzir assim: vocês rezam, mas não alcançam o que querem, rezam mal. Jesus mesmo está nos ensinando, nos corrigindo. Então, a primeira atitude da oração é o coração aberto a Deus. É a gente dizer: eu sou criatura e Deus é o Criador. Às vezes a gente vê na televisão, ou mesmo nas redes sociais, gente rezando, gritando com Deus: faça isso, faça aquilo, mandando em Deus. Você não é nada. Você é uma coisa pequenininha. Como é que grita com Deus? Com Deus não se grita. Com Deus a gente se coloca na humildade da fé. Pai nosso, que estais no céu. Então, toda oração feita de coração humilde e sincero, de criatura para o Criador, tem sentido e é ouvida por Deus. Nós ouvimos isso nas leituras de hoje. Segundo, há 3 tipos de oração. A primeira é a oração pessoal, a oração individual. No Evangelho a gente lê: quando Jesus tinha que tomar alguma atitude muito importante, ele se retirava para o monte, para a montanha, para o deserto, para rezar sozinho. Jesus precisava desta oração pessoal, individual. Ele ensinou os discípulos: quando vocês orarem, entrem no quarto, fechem a porta e rezem a Deus que está no céu, que conhece tudo o que vocês precisam. Então, o primeiro degrau da oração é a oração pessoal, individual. Esta oração vai educando o nosso coração para rezarmos bem. Segundo degrau, a oração em comum, a oração em grupo, a oração em família, a oração com as pessoas com quem eu me reúno. E aí pode ser a oração do terço, pode ser a oração de uma ladainha, pode ser a oração que lê a palavra de Deus e a medita. Muitos e muitos tipos de oração
que nós podemos realizar. E é bom que realizemos. Mas este segundo degrau, a oração em grupo, a oração com aqueles que nós convivemos, ela ganha valor porque eu vim para esta oração do grupo como alguém que reza sozinho quando preciso. Se a pessoa só vai no grupo, só vai lá na junção de pessoas para fazer alguma coisa, mas não tem espírito de oração, não tem abertura a Deus, pouco aproveita. Às vezes até acaba a oração e já está começando a falar mal de alguém. Que oração vazia, que oração sem sentido, que oração que não tem nem resultado. Então a oração do grupo, do terço, da ladainha, das loas, a oração que reza a Sagrada Escritura, tantos tipos de oração, deve vir preparada pela primeira oração, a oração pessoal. E aí nós temos um terceiro degrau, que é a chamada oração litúrgica, que é especialmente o tema de hoje. O que é a oração litúrgica? É a oração que o povo de Deus reza junto para louvar a Trindade Santa. E qual é o melhor momento da oração litúrgica? A Santa Missa. A Santa Missa é a melhor e mais alta oração que a Igreja nos propõe e nos dá, porque é a oração da própria Igreja. E a oração litúrgica tem como coração a Santa Missa. Se algum católico dissesse: eu não vou na missa, seu bispo, eu rezo em casa sozinho, é uma religião dele, não é a religião de Jesus. É a religião dela, não é a religião de Jesus. Não é a religião da igreja. Jesus reza sozinho, mas vai participar da oração com os apóstolos. Então, essencialmente, a oração litúrgica é a oração da comunidade da igreja. E aqui na oração litúrgica da Eucaristia, nós temos 3 presenças diversas de Jesus. Primeira, Ele está aqui na palavra que lemos e escutamos. Tanto é que no final da leitura, quem lê, o leitor, a leitora, diz assim: palavra do Senhor. Quem é este Senhor? Deus. Jesus. Não é a palavra de qualquer um. É a palavra de Deus. E quando o diácono acaba de ler o Santo Evangelho, o que ele diz? Palavra da salvação. Não é qualquer coisa. É a palavra do Deus que salva. O Deus que nos ama. O Deus que nos abençoa. O Deus que nos acompanha em nossa vida com a sua santa palavra. Então, primeira presença de Jesus na sua palavra. Por isso, queridos e queridas, temos que dar atenção muito grande à palavra de Deus. Às vezes eu fico triste, porque sentado na cátedra eu vejo, está sendo feita a leitura, tem gente conversando, tem gente andando de lá para cá, tem gente fazendo não sei o quê. Estão negando a palavra de Deus, a palavra de salvação. Estão negando esta presença de Jesus na sua palavra. Não querem aprender com Jesus.
certamente aprenderão com outras pessoas ou com outros indivíduos, que não quero citar. Não, nós aprendemos com a palavra de Deus. Segunda presença de Jesus, segunda forma da presença de Jesus. Aquele que nós escutamos na palavra, vamos comungar no corpo e no sangue. Aquele que era a palavra aqui nas leituras, passa a ser comunhão na Eucaristia. Por isso é preciso ter uma ligação profunda entre a palavra que escutamos e o corpo e o sangue de Jesus que comungamos. São João abre o seu evangelho dizendo assim: no princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus e se fez carne entre nós. Então Jesus se faz presente na sua palavra, se faz presente no corpo e sangue sobre o altar. Terceira presença de Jesus, na comunidade daqueles que manifestam a mesma fé, porque ouvem a mesma palavra e comungam do mesmo corpo do Senhor. Lembrando que Jesus nos ensinou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Nós aqui não somos 2 ou 3. Nós somos centenas de irmãos e irmãs que têm a mesma fé. Pois bem, Jesus está aqui pela sua palavra no meio de nós. Ah, mas eu não quero. Você não tem que querer ou não querer. É a palavra de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí. Portanto, queridos irmãos e irmãs, na oração litúrgica da Eucaristia, Jesus está presente conosco. Na palavra, no corpo e sangue e na comunidade de fé. E mais, quando a igreja celebra a Eucaristia, isso vem do tempo dos apóstolos, do tempo dos mártires, do tempo dos confessores da fé. Quando a igreja celebra a Eucaristia, o céu se faz presente na celebração. Como é que nós sabemos disso? Antes da consagração. Fiquem atentos na missa de hoje. O padre, hoje o bispo, convida a comunidade a chamar, proclamar a santidade de Deus. E nós vamos cantar dizendo que Deus é santo, santo e santo. E o padre, o ministro que preside a Eucaristia diz: agora vamos com os anjos e com os santos proclamar a glória de Deus. E nós rezamos ou cantamos: santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Vejam, queridos e queridas, a beleza da oração. A oração que começa conosco, a oração que se espalha nos grupos e nas famílias, a oração que chega ao auge quando nós nos reunimos na fé
para celebrar os mistérios de Deus. Quando no início da missa nós fazemos o ato penitencial, pedimos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, é porque nós queremos celebrar os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus não podem ser celebrados de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, por isso a gente pede perdão, canta, reza e depois glorifica a Deus. Queridos e queridas, coloquemos a nossa vida sempre nas mãos de Deus, através da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.